E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Henrique e hoje eu vou estar apresentando o meu trabalho de história que foi feito juntamente com os meus amigos Elson Júnior e Daniel Alves, sobre a Era Napoleônica. Antes de tudo, é importante saber como é que Napoleão chegou ao poder, né? O Napoleão vinha se destacando muito como general durante as batalhas que ocorreram na Revolução Francesa e essa tomada ao poder marca justamente o final da Revolução. Mas vamos começar do início, falando sobre o governo dos Girondinos, em 1799. A nação se encontrava numa situação de instabilidade política e econômica bem tensa e já vive o processo de revolução com altos e baixos há quase 10 anos já. Neste período, o regime político era o diretório, liderado pelos girondinos, que era a alta burguesia que falava com a elite sobre seus próprios interesses do que o do povo. Ou seja, havia grande insatisfação da população, que gerou um processo de conspiração contra os girondinos. Os girondinos acreditavam que uma liderança firme poderia conter a instabilidade política da época. Para eles, um governo forte seria uma boa saída para controlar aquela situação. Então, com o apoio da burguesia, dos políticos e do exército, Napoleão fechou a Assembleia e o Diretório e se colocou no poder, e isso foi chamado de golpe de 18 de Brumário. Esse é um momento que marca o fim da Revolução Francesa, e não o fim das conquistas liberais burguesas, mas sim o fim daqueles 10 anos de grande estabilidade. E então começa o primeiro período do governo de Napoleão, chamado de Consulado, que durou de 1799 até 1804. E ele é chamado assim porque nessa época a França foi governada por 3 cônsules, mas Napoleão era que tinha mais poder, pois era o primeiro cônsul. Para ele, era ele quem comandava o exército, propunha novas leis, nomeava autoridades e controlava a política externa do país. Esse é o primeiro período de poder napoleônico. Foi o momento de reorganização da economia da população francesa, e uma das principais ações de Napoleão foi a criação do Banco Nacional da França, que instaurou o padrão monetário franco e possibilitou financiamento a indústrias e agricultura. Também foi criado o Código Civil Napoleônico, que garantiu os princípios caros à burguesia, como a liberdade individual, liberdade de trabalho, igualdade perante a lei, né? E o direito à propriedade privada. Mas, por outro lado, não garantia direitos aos trabalhadores assalariados, proibia greves e organizações de trabalhadores, além de reestabelecer a escravidão nas colônias, que havia sido abolida na época da Revolução Francesa, no período jacobino. Além disso, Napoleão promoveu uma reforma educacional, com a criação de escolas e liceus e também inúmeras obras públicas de infraestruturas. E tudo isso foi muito importante para um forte processo de industrialização na França naquele momento, né? Outro ponto muito importante foi o acordo com o Papa Pio VI, que estabeleceu que o governo poderia nomear bispos, que garantia a liberdade, nomear bispo e também garantia a liberdade de culto, reconhecendo o catolicismo como a maior religião entre os franceses. Embora o Estado se declarava laico, essas medidas foram afirmando o apoio da população ao governo de Napoleão. Um dos pontos mais importantes do período do consulado é a consolidação do ideal burguês do governo, ou seja, Napoleão estava com a bola toda e tinha a opinião pública ao seu favor, e aproveitou o momento em 1804. Promoveu um plebiscito para a mudança do regime político do país, e essa consulta pública restabelece a monarquia no país, né? Aí começou o segundo período dessa era, que foi chamado de Império Napoleônico. Então, o Império Napoleônico foi de 1804 a 1815. Nesse momento, Napoleão tornou-se o imperador dos franceses. Neste ponto também é importante compreender que o Império Napoleônico marcou a consolidação das instituições de poder da burguesia, e não da nobreza, como costumava acontecer na Europa no antigo regime.
Inclusive, o famoso ato da coroação de Napoleão, né, quando ele pega a coroa e coloca em sua própria cabeça, isso acabou simbolizando que o general não precisava da nobreza e nem tampouco da igreja para que sagrasse imperador. Uma das principais características do Império Napoleônico foi também o expansionismo. Esse é o maior motivo da aclama de Napoleão. Foram várias batalhas com outras nações europeias, buscando o aumento, o território e afirmar a supremacia francesa. E claro que as investidas que Napoleão fez tiveram respostas. E houve até tentativas de união de outras nações para deter a expansão territorial da França. Mas a verdade é que no começo todas foram furadas. Os franceses conseguiram derrotar os austríacos, os prussianos e realizaram até o sepultamento do Sacro Imperador Romano. O Napoleão conseguiu conquistar parte do norte da Itália e o território da Bélgica, Holanda e Espanha, e além dos estados germânicos. Mas Napoleão também acabou esbarrando com a Inglaterra. Depois de perder para os ingleses, a resposta de Napoleão foi o bloqueio continental em 1806. A ideia do bloqueio continental era enfraquecer a Inglaterra, né, economicamente. Napoleão fez isso por meio de uma proibição, dizendo que nação nenhuma podia comprar produtos industrializados na Inglaterra. E ao mesmo tempo também ninguém podia enviar matéria-prima para eles. E quem desrespeitasse o bloqueio sofria intervenção militar napoleônica. No início a ideia até que deu certo, só que acabou não durando muito tempo. A França não tinha condições de suprir a oferta de produtos britânicos, por isso, gradualmente, algumas das nações passaram a não respeitar o bloqueio. A imagem da França como grande potência começou a ficar fragilizada, e o caminho para a derrota napoleônica começou a se abrir aí. Em 1812, devido ao fato de casar Alexandre I, desrespeitar o tratado com a França, Napoleão invade o Império Russo com um poderoso exército de 600 mil homens. No entanto, a estratégia da terra arrasada adotada pelos russos e aliada ao rigoroso frio levou Napoleão até perdas irreversíveis. O general voltou da campanha com um pouco mais de 100 mil homens, comparado com 600 mil, né? Então ele voltou com um número muito abaixo de homens que ele tinha levado. E ele veio extremamente enfraquecido. E esse é sem dúvida o início do fim. Então, né, começa o governo de 100 dias. Em 1813, as tropas de Napoleão foram derrotadas na Alemanha pela sexta coligação formada na Inglaterra, formada pela Inglaterra, pela Rússia, Prússia e a Áustria. Essa batalha ficou conhecida como Batalha das Nações. No ano seguinte, os mesmos países invadiram a França e obrigaram Napoleão a assinar o Tratado de Fontainebleau, que o fazia perder seus direitos ao trono francês e o tornava exilado na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Mas lhe davam uma pensão anual de 2 milhões de francos. Afinal, ele era considerado um rei em Elba, né? Mas isso não durou muito, porque Napoleão era duro na queda, né? Ele conseguiu fugir desse exílio e, com o super apoio do exército, voltou para a França em 1815, sendo recebido com festas por parte dos membros do exército e da população. E aí, com isso, se deu início ao terceiro período da era napoleônica, chamado de Governo dos 100 Dias, né? Como eu tinha falado anteriormente. A tentativa de retorno à França não deu muito certo. Os países que tinham expulsado Napoleão voltaram a investir contra ele. E acontece então a Batalha de Waterloo. E Napoleão é derrotado definitivamente e é novamente exilado numa ilha atlântica, que é chamada de Ilha de Santa Helena, onde permaneceu até sua morte em 1821. Então foi isso aí, o meu trabalho de história, juntamente com o Daniel e com o Elcio.
sobre a Era Napoleônica e muito obrigado por assistir.